Olá, aqui é Ana Coia para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 27 de novembro, dia 331. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos diariamente fazer um devocional da palavra, para nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas e nos fortalecermos na fé pelo ouvir. Te convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento. E na autoridade do nome de Jesus, peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém e amém. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. Antigo Testamento, Daniel, capítulo 4. O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra. Que a paz lhe seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas de Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais, e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio se estende de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz em meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi por um decreto ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelasse a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses. E eu lhe contei o sonho dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive, para que você me diga o que ele significa. Essas foram as minhas visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado em minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela e o seu fruto era abundante. E nela havia sustento para todos. Debaixo dela os animais selvagens achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, gritando em voz alta, em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco com as raízes deixe na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Que o coração dele seja mudado para que não seja mais coração humano. Ele seja dado coração de animal e passem sobre ele 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes. A esta ordem é por mandado dos santos, para os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer, e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação.
mas eu sei que você pode porque você tem o Espírito dos Santos Deuses. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou que a sua interpretação perturbe. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o senhor viu, que desceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, no qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, e cujos ramos as aves do céu faziam morada. Aquela árvore é o Senhor, ó Rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó Rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante ou santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze. Em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja de animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra meu senhor, o Rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos até o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com suas raízes, isso significa que seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó Rei, aceite o meu conselho, abandone seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim talvez a sua tranquilidade se prolongue. Tudo isso, de fato, aconteceu com o rei Nabucodonosor, passado 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia. O rei disse: Não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: A você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: esse reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Seu domínio é eterno, seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer. Com o exército do céu e com os moradores da terra, não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. 2 Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor.
Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória, própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude do conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Porque essas qualidades estão presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão, pois dessa maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada do reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, em minha parte, me esforçarei ao máximo para que, sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosas inventadas, mas a nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da glória de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em que me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Santo Monte, no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética. Vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha no lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasce no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Salmo 119. Quanto amo a tua lei! É a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é a luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre em perigo. No entanto, não me esqueço da tua lei. Os ímpios armam ciladas contra mim, mas eu não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. Inclina o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Provérbios capítulo 28, versículo 17 e 18. O assassino
carregado de culpa, fugirá até a cova, que ninguém o detenha. Quem anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Terminamos mais uma leitura diária, muito grata por este momento. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. Compartilhe esse vídeo com os irmãos e as irmãs que você se lembrou durante a leitura, para que possamos expandir o Evangelho por todas as nações. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã.